Boa tarde. O TV Esportes deste sábado vai falar de corrida de rua, mas não qualquer corridinha não. É o projeto 52 Maratonas, desafio que a educadora física Lívia Slaviero encarou no ano passado. 42 quilômetros por semana e que acaba de se transformar em um livro. O lançamento eu vou conversar com ela agora. Lívia, primeiro de tudo, parabéns. Muito prazer de ter aqui novamente. E já começa contando como é que transformou toda essa correria nesse livro lindo que está aí. Obrigada, Marco, pelo convite. É um prazer enorme poder voltar aqui e agora contar sobre as páginas deste livro que contam sobre as 52 maratonas. Muito mais que correr os 52 quilômetros, foram escrever as 502 páginas que eu acabei finalizando o livro. E logo mais vou estar recebendo as pessoas para o lançamento oficial do livro, do projeto 52 Maratonas. Que vai ser aonde esse lançamento? O lançamento vai ser às 18 horas no Shopping Praia de Belas, na loja da RS Eventos Esportivos, próximo à loja Kamikado, no primeiro piso. Então, espero vocês lá às 18 horas, para que vocês possam ver um pouquinho mais de perto a história do livro, né? Lívia, tu conseguiu botar o quanto dessas tuas 52 maratonas nesse livro? Consegui contar todas as 52 maratonas, mas antes eu contextualizei sobre os motivos que me levaram a correr as 52 maratonas no decorrer do ano de 2024. Então, a primeira parte do livro eu conto sobre a minha infância, sobre como eu cheguei ao projeto 52 maratonas, sobre a minha formação, a faculdade que eu fiz de educação física, e aí comecei a falar sobre o projeto, sobre os momentos que eu tirei o projeto do papel e comecei a executar. E aí defini um padrão para cada capítulo do livro, que cada capítulo representa uma maratona. Então, contei sobre o percurso que eu percorri, as maratonas, porque nem todas elas eu fiz no mesmo lugar, né? Nem todas elas eu fiz em Porto Alegre. Aí terminei o capítulo contando sobre alguma pessoa, alguma empresa que fez diferença na minha vida durante o projeto ou antes. Então, cada maratona foi dedicada a uma pessoa do projeto. E aí pude contar, além dos 42 quilômetros, o que acontecia na minha vida, as dificuldades que eu enfrentei e aquelas perguntas que as pessoas mais me faziam, né? Então, eu consegui fazer um resumo, bem resumido mesmo, eu juro para vocês que 500 páginas foi super resumido de tudo que eu vivi no ano de 2024. Lívia, essas aqui são as tuas últimas medalhas? Essas foram algumas medalhas que eu participei durante o projeto 52 Maratonas, começando com a Maratona do Vinho, corremos na Serra, aqui gaúcha, depois Maratona de São Paulo, em abril, participamos também na Maratona de Floripa, participei na Maratona de Budapeste, na Hungria, Maratona de Punta del Este, no Uruguai, Maratona de Lisboa, Maratona de Santa Maria, Maratona SP City, em São Paulo, New Balance, que ano passado foi a primeira edição da maratona aqui em Porto Alegre, a Maratona de Porto Alegre, que teve um significado muito importante para a gente, porque ela aconteceu após as enchentes, e a Maratona de Santa Cruz, que além de completar os 42 quilômetros, ainda voltei para casa com um troféu aí de classificada geral nos 42 quilômetros. Então, essas foram algumas das maratonas que eu participei durante o projeto. Lívia, nessa correria que é a tua vida, eu sei que tu és personal ou preparadora física, aí em momentos tu tens alunos, em momentos tu és corredora, tu és mãe, tu és esposa, ainda tem os cachorrinhos. Como é que tu consegue administrar tudo isso em só 24 horas do dia? O que eu acabava abrindo mão era do descanso, do sono. Apesar de saber que eu não podia dormir menos do que eu já dormia, o que eu acabava fazendo era dormir menos. Então, para poder dar conta de tudo, não só financeiramente, mas das outras demandas, como você falou, eu precisei começar a trabalhar muito cedo. Então, como eu sou personal e o meu tipo de atendimento é a domicílio, eu começava a atender às 4 da manhã. Então, atendia o meu primeiro aluno às 4 da manhã, chegava em casa por volta de 9, 10 horas, dependendo do dia, e aí sim ia dar atenção para o meu marido, para os meus cachorros, para a minha filha, e aí eu ia dormir. Então, o sono era sempre a parte que eu mais negligenciava, mas tudo na minha vida tinha horário.
Desde o horário que eu tinha para fazer o supermercado, o horário que eu tinha para dobrar as roupas, o horário que eu tinha para fazer qualquer tarefa, era tudo colocado no Google Agenda, para que eu desse conta de tudo. Quantas horas de sono tu tinha, Lívia? 4 horas, às vezes 4 horas e meia, era o normal, assim, durante a semana. 4 horas e meia, sendo que tu despendia uma energia imensa, porque para correr uma maratona, tu treina quantas maratonas? Muitas, né? Para correr os 42 da semana, da maratona, eu tinha que correr mais uns 30 e poucos quilômetros, fazer sessões de fisioterapia, psicologia, treinos de força. Então, os 42 quilômetros era uma parcela muito pequena do dia, né? O mais difícil era conseguir equilibrar literalmente os pratos. Desde levar minha filha na escola, descansar, participar de um programa, dedicar tempo à escrita do livro, porque eu escrevi da primeira à última linha, todo ele. Então, isso também demandava tempo, fora planejar as viagens, que a gente teve a oportunidade de conhecer 16 lugares diferentes, né? Fazer 16 provas em diferentes lugares aqui de Porto Alegre. Então, tudo isso demandava tempo, né? Era uma logística, assim, bem complicada. Lívia, qual é o teu objetivo quando tu colocou tudo isso no livro? Mostrar que qualquer um pode fazer, mostrar um pouco da tua vida, que é só um pouquinho nesse livro. Qual é o teu objetivo principal? Quando eu pensei em fazer o projeto 52 maratonas, Marco, era para falar para as pessoas, para mostrar para elas que pessoas comuns, essa é uma frase do Hugo Farias, a pessoa que me inspirou a fazer o projeto, ele usa essa frase, que pessoas comuns são capazes de fazer coisas inacreditáveis. Então, eu tive muitas crenças assim de identidade, capacidade e merecimento lá da minha infância que eu carregava comigo e acreditava que isso era totalmente impossível de ser realizado, né? Como que eu ia dar conta de correr uma maratona por semana? Então, achava que eu não era capaz. E depois eu fui vendo que sim, que eu era capaz e resolvi escrever o livro porque eu gosto muito de escrever. Eu tinha um sonho de fazer letras quando eu tinha 15 anos. Então, eu sabia que eu queria escrever um livro e contar para as pessoas como que era a minha vida, não só os 42 quilômetros. Por exemplo, comecei às 4 da manhã, terminei às 9, fiz essa distância nesse tempo. Não, meu objetivo era contar sobre como eu lidava com a maternidade, porque para mim a parte mais difícil ainda foi a questão de lidar com a minha filha, né? Eu tenho uma filha pequena, então como que eu ia administrar a minha vida profissional, a minha vida pessoal, os meus compromissos, a fisioterapia, como que eu ia fazer tudo? Então eu resolvi contar tudo isso no livro, para que as pessoas pudessem ver que o nosso sonho, ele não tem limite, é só a gente sonhar grande que a gente é capaz de realizar as coisas que a gente realmente deseja. Tu tens noção de quantos quilômetros tu correstes nas maratonas, treinos? Tem. Quantas voltas na Terra tu destes? Em linha reta, eu fui de Porto Alegre a Salvador, 2.194 quilômetros e 400 metros. Os treinos complementares que eu fiz durante os 12 meses, eu acabei encerrando o projeto em 11 meses. Então, desde o primeiro dia ao último, durante esses 316 dias, eu acabei correndo 3.500 quilômetros. 2.194 só das maratonas e mais 1.300 nos treinos. Fora isso, eu pedalei mais 1.500 quilômetros de bicicleta. É pouco, perto do que o pessoal costuma pedalar. Então, como eu comprei a bicicleta em agosto, até novembro eu pedalei 1.500 quilômetros para ajudar. Então, entre corrida e bicicleta, fechei 5.000 quilômetros em 2024. Me diz uma coisa, o Rafa vai junto? Tu traz ele junto? Como é que funciona? Porque eu sei que eu vejo fotos de vocês nas postagens, ele correndo junto contigo, ou tentando correr pelo menos. O Rafa, ele sempre diz que é interessante porque ele sempre tem vídeo dele na chegada. Porque a gente vai juntos até um certo trecho e depois ele diz, vai que você está mais treinada. Eu disse para ele, você é muito esperto, você sempre manda eu ir na frente para você ter vídeo. E eu nunca tenho vídeo meu quando eu chego nas corridas. Mas o Rafa tá lá, na boa, na ruim, em todas as maratonas oficiais, todas as medalhas que eu mostrei para vocês, todas elas, o Rafa esteve presente. Muitas, eu dizia para ele, inscrevi a gente em tal maratona, a gente está indo, ele como, eu falei, a gente vai dar um jeito. Então, durante 2024, ele ainda correu 14 maratonas comigo. Então, das maratonas oficiais, todas essas aqui ele correu junto. Fora o que ele fazia de treino. Então, o Rafa não tem opção. Ou ele vai ou ele vai. O Rafael, obviamente, é o esposo da Lívia. E a tua filha, qual é o nome da menina? A Luísa. Quantos aninhos ela tem?
A Luísa agora está com 8 anos. Quando eu iniciei o projeto, ela tinha recém feito 7. Ela ficava ou com a minha mãe ou com a minha sogra. A minha mãe morou em Porto Alegre até esse ano, então até o início do ano. Mas no final do ano passado, a minha mãe se afastou para ficar um pouco com a minha irmã em Santa Catarina, com o nascimento do outro neto dela. E então a minha mãe nos abandonou um pouquinho, mas a minha sogra e meu sogro estavam lá para nos auxiliar. E então isso foi fundamental no projeto também, para que eu conseguisse terminar, foi a rede de apoio, porque sem o apoio dos meus sogros, da minha mãe, eu não teria conseguido, porque o Rafa sempre correu comigo as maratonas, principalmente as que eu fiz aqui em Porto Alegre. E como eu saía 4 horas da manhã, eu não me sentia segura de correr sozinha. Então, o Rafael sempre esteve correndo comigo até o dia clarear. Como é que eu ia deixar minha filha sozinha em casa? Então, ela sempre ficou, ou com a minha mãe, ou com os meus sogros. Então, eles foram fundamentais para que o projeto saísse do papel. Lívia, dormindo 4 horas e meia, 4 horas e meia, e despendendo toda essa energia que tu despende, tu tem uma alimentação especial, porque é muita energia queimada em maratonas, treino, tu dando aula, correndo para cá, só de ir no supermercado, filha, cachorro, marido. Já gasta aí umas... Gasta muita caloria. Gasta umas 100 calorias, gasta pouco, né? A nutricionista que me acompanhou no projeto, ela já me acompanhava desde o nascimento da Luísa, né? Então, desde que eu retornei às atividades após a licença maternidade, a Grazi me acompanhou. Então, quando eu falei para ela, ó, eu quero fazer este projeto, num primeiro momento a gente ajustou uma dieta para que 3 dias na semana eu comesse menos quantidade de carboidrato e 4 dias eu fizesse uma super compensação, que é bem comum que a gente faz, né? Aumentar a quantidade de carboidrato na véspera de uma maratona, de uma corrida mais longa. Depois a gente foi vendo que para minha estratégia e para minha organização funcionava melhor eu comer sempre as mesmas coisas, então a mesma quantidade, proteína, carboidrato, gordura, ajustada ao longo da semana. Então, basicamente, a minha alimentação era comida de verdade, né? Arroz, batata, frango, ovo, frutas, legumes. Eu suplementava com creatina para ajudar a manter a massa muscular e tomava proteína de ervilha. Então, foi isso que eu fiz toda a duração do projeto. Tu tem noção de quantas calorias tu ingere por semana, digamos assim? Para dar conta do metabolismo basal e da maratona que eu fazia no final de semana e mais os treinos durante a semana, para que eu não perdesse peso, que era uma estratégia que a gente resolveu adotar, eu mantive o consumo médio de 2.600 calorias por dia durante todo o projeto. Por dia. Porque só na maratona eu tinha o gasto de 2.600 calorias. Mais o meu metabolismo basal e mais os treinos que eu fazia durante a semana, eu gastava em média de 7.000 calorias por semana só fazendo as atividades. Então, a gente distribuiu essas 7.000 calorias em 1.000 calorias, basicamente, a mais por dia. Era muita comida, Maro. É bastante. Às vezes eu Toda achava... mulher reclama que está sempre acima do peso, tu pode comer à vontade, está sempre abaixo do peso, no peso certo. Mas aí eu acabei o projeto, o que aconteceu? O que aconteceu? Engordei. Aí voltou a correr? Aí voltei a comer menos, fecha a boca. E consegue? É mais fácil treinar mais do que comer menos. Porque tu se acostuma, né? Acostuma. Acostuma, assim, com muitos nutrientes, com aquele prato cheio de legumes, de salada, e tudo agora tem que ser pesado e medido para que eu não extrapole as calorias que eu preciso consumir hoje. E foi isso que te levou a estudar nutricionismo? Então, eu sempre quis muito fazer nutrição, só que quando eu era adolescente eu não tinha recursos financeiros para entrar na faculdade de nutrição, que era muito mais cara. Daí eu acabei cursando educação física e depois que eu me formei em 2015, eu entrei para fazer nutrição. Aí logo em seguida engravidei da minha filha, aí tranquei a faculdade e em 2022 voltei a estudar. Então hoje sigo aí estudando para, quem sabe, ano que vem terminar esse ciclo aí e ser também nutricionista. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais Lívia Slaviero. Estamos de volta com TV Esportes, falando com Lívia Slaviero. Lívia, quanto custou esse livro? O livro está muito bonito, depois nós vamos mostrar mais um pouco desse livro. Quanto custou, que eu sei que saiu tudo do teu bolso? Para fazer o projeto, eu contabilizei tudo que eu precisei investir. Então, desde roupas, suplementos, plano de saúde, viagens, tudo. Então, para fazer todo o projeto, eu gastei R$ 174 mil.
Eu sei que falando assusta e muitas pessoas questionam da onde saiu esse dinheiro. Gente, não é um número mágico da minha cabeça. Eu fiz uma planilha no Excel com todos os custos. Então, eu sei quanto que custou cada tênis, eu sei quanto que custou eu comprar cada foto que está no livro, eu sei quanto que custou cada consulta que eu tive que pagar com participação no exame. Então, para fazer o projeto, gastamos eu e o Rafael R$ 174 mil. Aí, para fazer o livro, eu não tinha mais recursos, já tinha gastado toda a nossa reserva, eu e o Rafael, e aí eu fiz um financiamento no banco, na pessoa física, para que eu pudesse pagar o livro, que agora ele está sendo lançado hoje à noite. Então, os recursos acabaram no projeto e agora a gente precisou recorrer a uma instituição financeira para nos ajudar. Sensacional. Foi mais difícil fazer o livro do que as maratonas, Lívia. Com certeza. Foi o mais difícil, foi a questão financeira, né? Não ter financiamento, não ter recursos, não ter patrocínio. Então, foi, sem sombra de dúvidas, a parte mais difícil do projeto foi a questão financeira. Porque muitas vezes a gente teve que fazer escolhas. Então, escolhas simples, por exemplo. Não vamos chamar ninguém para nos ajudar a limpar a casa, porque no final do mês dá R$800, e R$800 a gente pode pagar uma corrida, que a gente vai viajar para uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, e você pode chegar lá e contar a sua história e conhecer alguma pessoa que vai te ajudar. Então, a gente teve que abrir mão de muitas coisas para poder pagar o projeto. E a parte financeira foi a mais difícil. Tantos lugares que tu vai, tu deve conhecer muitas pessoas e muitas pessoas devem se inspirar em ti, conversas. Eu vejo postagens tuas conversando com pessoas, homens, mulheres, pessoas idosas, jovenzinhos. E isso deve ser uma recompensa para ti. Sim, é a parte mais gratificante, é receber o feedback, receber o retorno das pessoas falando que uma fala que eu fiz nas redes sociais ou que uma conversa que a gente teve durante as maratonas incentivou a pessoa a sair do sedentarismo ou a voltar a correr. Então, isso para mim é a parte que mais faz meu coração transbordar. São os relatórios, os feedbacks que as pessoas acabam falando, às vezes, assim, super empolgadas, né? Por exemplo, Olivia, comecei a correr, não corria nada, agora já estou pensando que daqui a 5 anos eu quero fazer minha maratona. Eu falei, nossa, a pessoa fez metas a curto, médio e longo prazo. Então, receber esses retornos assim é muito gratificante. Me diz uma coisa, tu encerraste esse projeto de 52 maratonas e este ano, 2025, quantas já foram? Esse ano eu estou bem cautelosa. Participei até agora da Maratona do Vinho, em fevereiro. Uma, Da New Balance, em abril, duas. A Maratona de Montevidéu, 3. A Maratona Nilson Lima, 4. Perto de 52 em um ano, eu estou cautelosa. Sendo nós estamos no final de maio, né? 4 maratonas, tipo assim, se fosse botar na balança, um mesinho de descanso. Não deu nenhuma por mês, né? Coisa Uma a cada pouca. 1 mês e meio. Coisa pouca. Mas sabe que agora eu canso para fazer as maratonas? Antes eu não Sério? cansava. Cansei até a 12ª. Da 13ª em diante, eu fui ficando mais acostumada, mais calejada. Mas agora eu sofri. Para fazer a última maratona em Uberlândia, agora que faz 2 semanas atrás, sofri. Achei que eu nunca tinha corrido uma maratona na vida. Tanto assim? Tanto assim. Cheguei mal, cheguei cansada. Ainda tive enjoo, refluxo, tem até lá no meu Instagram, postei o vídeo esses dias. Meu marido não me avisou, filmou eu deitada no meio do estádio, eu estava passando mal. E ele falou, eu nunca vi a Lívia assim, e eu já fiz 83 maratonas. Então, assim, para te ver como o nosso corpo, ele é muito inteligente. Assim como ele se acostumou com as maratonas, ele rapidamente desacostumou. Se acostumou ao descanso. Descanso. Se acostumou a dormir mais, né? Isso é... Nosso isso corpo realmente, é muito esperto. claro. Impressionante. Olha que tu é um atleta de alto nível. Mesmo assim, tu nem parou, tu só diminuiu. Só diminuir, porque agora em julho eu pretendia ingressar num outro projeto, que é o Corre RS, de atravessar todo o Rio Grande do Sul correndo. Ele está lá todo desenhado, todo mapeado o projeto, mas eu não consegui os recursos financeiros ainda para fazer esse projeto. Então, ele está lá em stand-by, mas como a qualquer hora eu posso conseguir o patrocínio para fazer a locação do motorhome e conseguir o patrocínio para alguém dirigir o motorhome, né, um motorista, então eu sigo treinando, porque a qualquer hora eu preciso estar pronta para correr 45 quilômetros por dia, que é o próximo projeto. Que seria, na tua mente, seria agora em junho ou julho? Em julho, nas férias escolares. Saindo de Alpestre, o ponto mais ao norte do Rio Grande do Sul, e chegando a Santa Vitória do Palmar, que é o ponto mais extremo. Então, percorrendo todo o Rio Grande do Sul, de norte a sul.
Esse que era o teu plano de recorde mundial? Não, esse era o plano, esse é o Corre RS. E aí, Tem outros? tem outro que está previsto sim para começar em breve, que é correr 21 quilômetros todos os dias, por um ano, correndo então 7.700 quilômetros numa janela de 365 dias ininterruptos. Então esse é o próximo projeto que ele está quase saindo do forno. Tu termina esse do motorhome e começa esse, como é que fica? Se eu conseguir o patrocínio, termino do motorhome, descanso. Treino um pouco menos e já emendo o próximo. Esse do motorhome é de onde para onde? Saio de Alpestre, ponto mais ao norte do sul, e chego em Santa Vitória do Palmar, ponto mais ao sul do estado. Quanto tempo tu calcula? 24 dias, uma média de 46 quilômetros por dia, percorrendo 1.063 quilômetros. E todos os dias uma maratona. Todos os dias uma ultra, né? Porque a maratona é 42 e Sim, 200. mais uma maratona. Tem dias que não chega a dar 42, porque o trecho do Taim, que é um trecho mais isolado, ali são dias com muitos quilômetros. Então, são dias ali que eu E estradas péssimas. não tenho onde parar o motorhome, então precisa literalmente correr, não pode parar. Então, ali são dias que eu corro uma média de quase 60 quilômetros por dia, que são os últimos dias, né? Então, ali é o trecho mais difícil, e aí já tem o cansaço acumulado, e a estrada mais complicada é ali no Taim. E se pega uma chuva? Daí tem que Corre com rezar, chuva? tem que conversar com São Pedro e negociar com ele. Ó, por enquanto eu estiver correndo de manhã, dá uma aliviada aí na chuva. Porque eu posso, como eu pretendo correr de um trecho a outro e descansar no motorhome, eu posso administrar o meu horário. Só que eu sempre treino de manhã, sempre treinei de manhã, então eu já estou preparada para treinar de manhã. Mas numa situação dessa, se tiver uma chuva torrencial, eu vou ficar dentro do motorhome, esperar para a chuva e daí saio de tarde ou de noite. Só que quanto antes eu realizar o meu trecho daquele dia, mais tempo eu tenho para descansar para outro dia. Então, se eu tiver que virar à noite correndo 46 quilômetros, eu vou ter que, às 6 horas da manhã, correr mais 46. Então, eu não vou dar tempo de descanso para o meu corpo. Então, por isso que eu prefiro sempre fazer de manhã e pretendo que São Pedro colabore. Lívia, eu sei que tu correstes agora com essas chuvas que teve no ano passado, e eu sei que foi difícil para ti, mas mesmo assim tu mantiveste teu treinamento, ajudando, servindo de exemplo. Essa foi uma das mais difíceis para ti. Foi uma das maratonas mais difíceis. Hoje de manhã eu ainda estava relembrando, Marco, a maratona número 20 do projeto, que ela aconteceu na véspera do Dia das Mães. E correr aquela maratona na véspera do Dia das Mães, vendo as ajudas começando a chegar em Porto Alegre, para mim foi muito emocionante. Olha que eu falei, muito caminhão hoje chegando com coisa para nossa cidade. Muitos! Nossa, hoje foi fluxo intenso aqui no Piranga, ó. Mais um caminhão, lá atrás nós vamos ter mais outro. Gratidão a todo mundo que está ajudando o nosso estado. Gratidão, gente. Nossa, é isso que me empurrou hoje. É correr aqui, é ver tanta gente ajudando o nosso estado. Quem acompanhou em tempo real essa maratona viu que eu estava correndo na Ipiranga chorando, porque foi muito difícil saber que a gente não tinha água, que as pessoas não tinham alimentos, e ver os caminhões chegando ali na Defesa Civil, na Avenida Ipiranga. Então, foi muito especial e foi o único momento que eu pensei em desistir do projeto. Foi durante as enchentes, por questões emocionais. Sim, foi claro. muito pesado. E fora do Brasil, qual foi a maratona mais difícil? Pegando intempéries ou terrenos áridos? Eu acho que a mais difícil fora daqui do Brasil foi a maratona de Lisboa. O meu marido se machucou no quilômetro 2, então ele machucou o pé. Então foi a maratona mais difícil porque eu tive que seguir sem saber se ele chegaria correndo ou de ambulância. Então foi a mais difícil por questões também emocionais. De percurso, todas elas têm mais ou menos o mesmo grau de dificuldade, às vezes sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas nenhuma assim que eu pensei que eu não fosse completar. Então todas elas foram mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. Aqui no Rio Grande do Sul, a mais difícil foi a Maratona do Vinho, porque ela acontece em fevereiro, na Serra Gaúcha, e tem muita subida. Então, essa é a maratona mais difícil que eu corri durante o projeto. E agora tu, Lívia Slaveiro, veterana das maratonas, com um livro, tu lembra da tua primeira maratona, aquela que te começou assim, deu aquela impulsão e vai embora?
Deve ser tem mais carinho. Eu tenho 2 maratonas muito especiais para mim. A primeira foi a primeira que eu fiz em 2014, que eu fiquei muito dolorida. Eu até conto a história no livro, eu fiquei 6 dias sem caminhar. Isso que eu já treinava, já era educadora física, mas eu não entendia que o nosso corpo ele precisava de tempo para se acostumar com aquela distância. Então, quando eu cruzei a linha de chegada, eu fiquei com raiva de mim e eu pensei, nossa, eu não quero nunca mais fazer isso, já sou maratonista, segue o baile, a minha distância vai ser os 21. Só que daí, depois, no ano seguinte, eu comecei a namorar, casei, engravidei, tive depressão, e aí, em 2019, eu escrevi uma nova história com a maratona, porque eu estava saindo da depressão, e aí eu corri a Maratona de Porto Alegre, e tive a oportunidade de terminar a maratona empurrando a minha filha no carrinho. Então, para mim, foi uma maratona muito simbólica, e depois da Maratona de Porto Alegre de 2019, eu vi que eu poderia qualquer coisa na vida. Porque eu pensei, dormindo pouco, saindo da depressão, tentando modificar a minha constituição corporal, que eu acabei ganhando muito peso, né, durante esse processo de amamentar e da maternidade. Então, eu pensei que se eu pudesse correr a maratona, eu podia qualquer coisa na vida. Então, a Maratona de Porto Alegre, de 2019, foi a maratona assim, que eu realmente carimbei lá no meu passaporte, que eu ia ser uma maratonista, que eu ia literalmente correr o mundo para poder conhecer os lugares e fazer as provas. E uma curiosidade, a Luísa, tua filha, já corre, ela pensa em correr, o que ela acha da mãe dela sendo essa corredora? Já está famosa, querendo ou não, Lívia Slaviero está famosa. A Luísa corre com a gente, e o último treino dela, antes dela quebrar o pé, porque ela quebrou o pé recentemente, foi um treino que nós fizemos no Morro Ferrabras, aqui em Sapiranga, de 10 quilômetros. E então ela corre. Reclama um pouquinho, né? Principalmente no começo, quando o corpo está tentando sinalizar para que a gente pare a atividade. Então, naqueles 10 minutos iniciais, ela reclama, e depois, do meio para o final, ela já quer acabar. Mas eu sempre falo para ela, você não pode desistir, a vida é muito mais que isso. Então, ela sempre fala para todo mundo que ela quer ser uma corredora que nem a mamãe. Então, esse é o que faz o meu baldinho do amor transbordar, é receber esse carinho da Luísa. Lívia, sem palavras, muito sucesso, muito obrigado. Eu sei que tua agenda está lotada, tanto que nós marcamos ontem, tu tinha compromisso já, viestes aqui hoje. Muito obrigado. Hoje, às 18 horas, lançamento oficial, e eu quero me exibir um pouquinho aqui, né? Não tem como não, mas o TV Esportes também, a Lívia foi muito gentil de colocar a primeira vez que ela veio aqui, uma dedicação, um carinho ao TV Esportes. Lívia, muito obrigado, sucesso. Obrigada, Marco. Foi um prazer te ver aqui, tu maratonista, te emocionar com pessoas que tu provavelmente nem conhecia, não sei se voltou a ver. Só mostra a grande pessoa que tu é. Muito obrigado pela tua presença. O programa de hoje vai ficando por aqui. Voltamos segunda-feira, ao 12h15. Um bom final de semana a todos.